Olá, boa noite, amigos e amigas, tanto daqui do nosso canal do YouTube, como também do nosso Facebook, do Apostolado de Defesa Católica, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora em mais um programa do nosso apostolado. Mais um domingo, com a graça de Deus, chegou. Estamos aqui todos juntos e juntas novamente para mais um programa do nosso apostolado, certo? E antes de começar, gostaria, como sempre, né, de que a gente possa rezar a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome, desejosos de construir teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar os teus desígnios. Se tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disso, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, começando mais um programa do nosso apostolado, Defesa Católica, né? E a gente começa com o santo do dia, tá certo? O primeiro deles é São Edisto, mártir na Via Ardeatina. Edisto, também conhecido como Orestes ou Aristo, mártir do século I, era um escudeiro de Nero. Enquanto acompanhava o imperador, em Laurento, conheceu um presbítero local que o converteu e foi batizado por São Pedro. Segundo uma Pássio lendária, foi sepultado na Via Laurentina, em Roma. O outro santo do dia de hoje é São Serafim de Monte Granaro, leigo capuchinho. Serafim, irmão leigo da Ordem dos Frades Capuchinhos, passou por muitos conventos, antes de se estabelecer em Ascoli Piceno. Humilde, paciente e sempre criticado, consolava todos os co-irmãos com seus dois livros, o Crucifixo e o Terço. Faleceu em 1604 e foi canonizado pelo Papa Clemente XIII em 1767. E por último, hoje, meus irmãos e irmãs, 12 de outubro. Então não poderíamos deixar passar em branco, claro, né? E falar de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Hoje é o dia desta santa também. Na manhã de 12 de outubro de 1717, três pescadores lançaram seus barcos no rio Paraíba, que escorria até a sua cidade. Eles tinham sido encarregados de trazer peixes para o banquete, que se realizaria no dia seguinte, na cidade de Guaratinguetá, por ocasião da visita do conde Assumar, Dom Pedro de Almeida, Portugal, governante da capitania de São Paulo e Minas Gerais, durante uma viagem à Vila Rica. Os três pescadores, Domingo Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, pareciam não ter sorte naquela manhã. Após várias tentativas infrutíferas, tinham quase desistido, quando João Alves tentou novamente. Ele jogou sua rede nas águas do rio e lentamente a puxou para cima. Havia pescado alguma coisa, mas não era peixe. Parecia uma espécie de madeira. Quando tirou da rede o pedaço de madeira, parecia fazer parte de uma estátua da Virgem Maria, infelizmente sem cabeça. Ao lançar novamente a rede, esta vez João Alves encontrou nas malhas outro pedaço de madeira, de forma arredondada que parecia precisamente a cabeça da mesma estátua. Tentou ajuntar os dois pedaços e percebeu que se encaixavam perfeitamente. Como que atraído por um impulso, João Alves lançou outra vez a rede nas águas, mas ela tinha ficado tão pesada que não conseguia tirá-la por estar lotada de peixes.
Então, seus companheiros lançaram também suas redes nas águas e a pesca daquele dia foi realmente abundante. No dia seguinte, os três pescadores juntaram os dois pedaços de estátua, limparam-nos dos detritos do rio e Filipe Pedroso colocou na sua humilde casa. Em pouco tempo, a notícia da pesca milagrosa se difundiu pelas cidades vizinhas e todas as noites um grupo cada vez maior de simples pescadores começou a ir prestar homenagem à Virgem Maria e a rezar o Santo Terço. Eles deram-lhe o nome de Aparecida, que apareceu. Com o passar do tempo, a multidão tornou-se tão numerosa que a casa do pescador não podia conter mais. Por isso foi construída um primeiro oratório e depois, em 1737, uma capela maior. Foram muitos os testemunhos de graças e milagres alcançados naquele pequeno santuário. Em 1834 foi iniciada a construção de uma igreja maior, a atual Basílica Velha, concluída em 1888, e a estátua foi transferida. Em 1904, a imagem foi coroada a pedido do Papa São Pio X. Em 1908, a igreja recebeu o título de Basílica Menor, sagrada em 1909. Em 1930, o Papa Pio XI a elevou basílica, declarando Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. O Papa João Paulo II foi o primeiro Papa a visitar o Santuário de Aparecida em julho de 1980. Durante a sua peregrinação apostólica, disse: os que buscavam os antigos romeiros, o que buscavam os peregrinos de hoje, aquele mesmo que buscavam no dia mais ou menos remoto do batismo, a fé e os meios de alimentá-la. Buscam os sacramentos da igreja, sobretudo a reconciliação com Deus e o alimento eucarístico, e voltam revigorados e agradecidos à Senhora, Mãe de Deus e nossa. Muito bem, meus irmãos e irmãs, e aí depois dessa vida de santa, que é a imagem de Nossa Senhora Aparecida que eu tenho em casa, quis compartilhar com vocês aqui no nosso programa do apostolado. Hoje é o dia dela, dia de Nossa Senhora Aparecida, tá certo? Então, rendemos graças, né? Rezemos, peçamos sempre a intercessão de Nossa Senhora Aparecida em nossas vidas, certo? Muito bem. Vou deixar aqui a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E vamos sair da vida de Santos, que falou sobre Nossa Senhora Aparecida. Falamos também sobre São Serafim e São Edisto, certo? Como os santos do dia desse dia 12, ok? Seguimos com a nossa formação católica e segue o mês relacionado aos debates do nosso apostolado, os grandes debates, né? Eita, pois bem. E hoje eu postei no nosso blog Defesa Católica mais uma parte desse debate, né? Lembrando que o debate foi dividido em 4 partes, porque são 4 domingos. Então eu resolvi dividir em 4 partes, tá? Semana passada foi bem pequenininha, realmente a parte, né? Só para vocês terem um gostinho, né, do que viria depois. E hoje já postei uma parte maior, tá bom? Cristo fundou uma religião e Pedro é o cabeça da igreja. Esse foi o título desta segunda postagem. Então, esse artigo, meus irmãos, foi postado no nosso blog, é um debate entre um católico e no caso, né, entre um protestante, sobre quem fundou a igreja e sobre a autoridade de Pedro. O protestante, nesse artigo que foi postado no nosso blog, vocês vão poder acompanhar, ele argumenta que Jesus fundou uma igreja espiritual, não uma igreja, uma instituição visível, e que Cristo é a única cabeça da igreja, não Pedro. Ele cita passagens bíblicas para apoiar que a igreja é espiritual e composta por todos os fiéis. Já eu, né, respondo que Cristo fundou sim uma igreja visível e única, com Pedro como pedra fundamental, conforme o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. E eu explico que a igreja é divina e humana ao mesmo tempo, com uma estrutura material e espiritual, e que Pedro recebeu autoridade especial dada por Cristo para guiar a igreja, né?
Ressaltei também que há diferentes tipos de pedra e luz e que a liderança visível da igreja está sob Pedro. Concluí que, que entender a Bíblia corretamente exige que alguém explique. Me referi ao exemplo do eunuco da rainha da Candace, e como consta lá no livro do Atos dos Apóstolos, tá? Então esse foi o debate, a segunda parte do nosso debate, né, de hoje, certo? Foi postada dessa semana, tá certo? Então, na próxima semana vai seguir o debate, aí vou postar a terceira parte, tá? E se vocês quiserem saber mais detalhes a respeito dessa resposta, basta acessar o nosso blog Defesa Católica. Eu vou deixar o link aqui no nosso Facebook, né, do Apostolado Defesa Católica, para que os nossos irmãos e irmãs possam conferir, tá certo? Muito bem. Vamos falar agora da nossa história da igreja e nós vamos falar hoje sobre mais um concílio, né? Nós estamos estudando os concílios da igreja, certo? Acredito que até o final do ano a gente aí talvez a gente não dê tempo para terminar os concílios, o que vai ficar para o ano que vem. Nós vamos ver hoje o nono concílio ecumênico, que é o primeiro concílio de Latrão. Então é uma sequência aí nesse mês de esse mês agora de outubro, né? Porque tem o concílio de Latrão 1, concílio de Latrão 2, 3, 4. Então a gente vai estar estudando sobre esse concílio. Esse concílio, esse de hoje, é o nono concílio ecumênico da igreja e foi do ano 1123, tá certo? E é o primeiro concílio ecumênico realizado no Ocidente, em Roma, tá certo? Ele foi realizado em março de 2020, março de 1123, em Roma, na Basílica de São João de Latrão, sob o Papa Calixto II. O concílio ocorreu logo após o fim da chamada Querela das Investiduras, uma longa disputa entre o papado e o império, especialmente com o imperador Henrique V do Sacro Império Romano Germânico, sobre quem tinha o poder de nomear bispos e abades, chamada investidura. Em 1122, ou seja, um ano antes, né, havia sido firmado o Concordato de Worms, que pôs fim à disputa. O imperador renunciou à investidura eclesiástica, reconhecendo o direito da igreja de eleger seus próprios bispos e abades. Então, o concílio ratificou oficialmente o acordo entre o Papa e o imperador, consolidando a liberdade da igreja em relação ao poder civil das nomeações eclesiásticas. Reforçou a obrigatoriedade do celibato para os sacerdotes e invalidou os sacramentos de padres, proibindo que o clero vivesse maritalmente. Condenou e puniu severamente a simonia, que é a compra de venda de cargos eclesiásticos ou de bens espirituais. Também proibiu os leigos que detivessem ou controlassem propriedades eclesiásticas, reafirmando a autonomia administrativa da igreja. E também estabeleceu normas sobre a vida e conduta dos clérigos, reforçando a moralidade e a obediência às leis canônicas. Concedeu indulgências e proteção canônica aos que participassem das cruzadas e àqueles que ajudassem na defesa da Terra Santa. Qual foi a importância desse concílio, né? Tanto para a igreja e, por que não dizer, para a humanidade? Representou o triunfo da autoridade papal sobre o poder civil na nomeação dos bispos, marcou o início de uma série de concílios lateranenses que moldaram profundamente a disciplina eclesiástica da Idade Média. Lembrando que esse concílio foi 1123, era o período da Idade Média, tá certo? Muito bem, meus irmãos e irmãs, isso aqui é um resumo a respeito desse primeiro concílio de Latrão do ano 1123. Na próxima semana, nós vamos comentar sobre o segundo concílio de Latrão, que aí já é um pouquinho mais à frente, 1139, tá certo? Tá bom? Muito bem, vamos às nossas notícias católicas, né, da semana aí, como é que foi? Muito bem. Hoje, 12 de outubro, data da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, o Vaticano abençoou uma imagem da santa em comemoração. Amanhã, 13 de outubro, o Papa Leão XIV receberá o presidente do Brasil, Lula,
no Vaticano para um encontro oficial. Aqueles que criticam, né, criticaram, vi nas redes sociais algumas críticas referentes a esse encontro, né? Mas na verdade é um encontro de chefes de Estado, né? Tanto o Papa Leão XIV é um chefe de Estado, Vaticano, e o Lula é o chefe do Brasil, o chefe de Estado do Brasil. Então, nada mais do que um encontro entre chefes de Estado, né? Claro que pode ser que se fale não só de política, mas vai falar também a questão da fé, da religião, né? Vamos aguardar como vai ser esse encontro, tá? Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Capela Nossa Senhora Aparecida foi elevada a santuário arquidiocesano, né? Veja que interessante. E a polêmica da semana, né? Nós vamos ter aqui no nosso Notícias Católicas, normalmente, a polêmica da semana. Pois bem, é, Padre Júlio Lancelotti pede desculpas por afirmações equivocadas e errôneas e reafirma ser católico, né? Então, o que acontece? O Padre Júlio Lancelotti, pároco da paróquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo, publicou em 8 de outubro de 2025 um vídeo nas suas redes sociais pedindo perdão por eventuais afirmações equivocadas e reafirmando sua fé católica, apostólica e romana. Com a mão sobre a Bíblia, ele declarou sua fidelidade a Jesus, seu serviço aos mais pobres e marginalizados e sua obediência à hierarquia e ao bispo da Arquidiocese de São Paulo. O vídeo foi uma iniciativa pessoal, segundo a Arquidiocese, e mostra uma estante de livros ao fundo, incluindo várias obras de sua autoria. Embora não tenha citado diretamente o motivo da retratação nos últimos dias, circulou um vídeo em que o padre afirmou que Jesus não era católico, pois naquela época a Igreja Católica não existia e teria sido fundada apenas após o imperador Constantino. Tese comum em alguns setores da teologia da libertação. Isso gerou críticas e acusações de heresia contra ele nas redes sociais. A Arquidiocese de São Paulo, sem mencionar diretamente o padre, publicou esclarecimentos oficiais sobre a verdadeira origem da Igreja Católica, segundo a tradição, baseando-se nos apóstolos e em Cristo, confirmando que ela foi fundada com Pedro, como pedra, e o padre Lancelotti disse que buscará continuar seguindo Jesus com fidelidade ao anúncio do reino de Deus, mostrando sua disposição e manter a comunhão com a igreja, né? De fato, eu cheguei a assistir o vídeo do padre Júlio Lancelotti, os dois vídeos, tanto quando ele fez esse comentário, que é um comentário lamentável, um comentário errôneo, desnecessário, né? Isso vindo de um sacerdote da igreja, e o outro vídeo que ele está se retratando, tá certo? Bom, graças a Deus que ele se retratou. O que eu acho uma pena é que ele, infelizmente, não mencionou o caso, né? Não falou diretamente do que ele estava se retratando, que eu achei uma pena muito grande, né? Mas enfim, graças a Deus que isso aconteceu e a gente deve mais que nunca rezar, não só por ele, mas pelos sacerdotes, né? Pelos sacerdotes no Brasil e no mundo, tá? Que precisam das nossas orações, tá certo? Tá bom? Muito bem, vamos às nossas atividades do apostolado. Bom, primeiramente, o nosso apostolado é. Vejam bem, o nosso apostolado de defesa católica ele está iniciando um processo de algumas mudanças, certo? Que serão umas mudanças um tanto consideráveis, algumas mudanças assim consideráveis. Então vai ser uma coisa um pouco lenta, certo? Até o próximo 31 de dezembro, dia 31 de dezembro. Então, praticamente o apostolado vai ter algumas pequenas mudanças, mas vai manter, seguir aí um padrão até 31 de dezembro, certo? Então, é isso que eu, por enquanto, eu posso dizer para vocês. Mas se tratando assim dos momentos com o apostolado, eles não são apenas necessariamente nas segundas, quartas e sextas-feiras, domingo pela manhã, mas podem ocorrer em outros horários também. Isso já vem acontecendo, tá certo? Pode haver o bate-papo, seja em nosso Facebook, Apostolado Defesa Católica, mas também pode ser pelo Instagram e até mesmo pelo WhatsApp, o que já acontece, certo?
O apostolado de defesa católica segue com a peneira, né? A peneira aí dos amigos, né? Se não responder dentro do prazo de 8 dias ou visualizar e não responder, será desamigado e caso insista em enviar apenas mensagens, sem diálogo, será bloqueado. Né? É uma inclusão. Veja, eu vou falar aqui oficialmente uma coisa de uma questão de justiça. Para o apostolado, quando busca amigos e amigas de qualidade, normalmente eu peço o quê? Que os amigos sigam as redes sociais do apostolado. Quais são essas redes? Facebook, Instagram e o nosso canal do YouTube. Esse canal do YouTube, o amigo precisa mandar um print da tela, certo? Precisa mandar um print também. Mas uma coisa que hoje eu pensei e passou despercebido é a questão do nosso blog Defesa Católica. Nosso blog, o que é que acontecia? Ele entrava até então para a segunda parte, né, da busca da segunda etapa, né, pela os amigos de qualidade. Porém, o nosso blog agora não vai mais fazer parte dessa segunda, vai fazer parte da primeira. Ele vai entrar no sentido de que os amigos agora, além de Facebook, além de Instagram, página do apostolado no Facebook e o canal do YouTube, vai precisar também seguir o nosso blog Defesa Católica. Lá tem os seguidores, certo? Uma coisa que praticamente passou despercebido por mim, certo? Então vai ter também os seguidores do nosso apostolado. Então os amigos e amigas vão ter que também fazer seguir a nossa página do blog, né? Tá certo? Então eu vou reformular, né, essas questões das etapas, certo? E outros dois detalhes. Aí a segunda parte, a segunda etapa, ela vai ser dedicada à divulgação do apostolado, que o amigo vai ter que fazer. Então, essa divulgação vai ser referente à campanha Mil com o Apostolado e Amigos pelo Brasil, né? E também a campanha que evangelizar, compartilhar é ajudar o apostolado de defesa católica a evangelizar. Então, essas duas campanhas, uma pessoal e outra virtual, os amigos vão ter que ir para a segunda parte, segunda etapa. Tá? Além da videochamada. A videochamada vai ser mantida, o amigo precisa concordar com a videochamada, certo? Salvo algum outro motivo, né? De repente a pessoa não pode fazer a videochamada por N motivos, tá certo? E aí a gente vai vendo e nos próximos programas eu vou falando um pouquinho mais para vocês a respeito disso, tá certo? Para a gente não se alongar muito aqui, ok? Tá bom? Então os amigos vão precisar seguir também o blog Defesa Católica na busca pela qualidade como amigo do nosso apostolado. O texto da misericórdia, sábados e domingos, a partir das 15, na página do nosso apostolado. O apostolado pessoal e virtual, quem quiser realizar o mesmo, seja de forma virtual ou presencial, a combinar comigo, no sábado ou domingo, né? E o nosso programa, nosso querido programa, normalmente aos domingos, a partir das 8h30, certo? Tá bom? Vamos ao nosso momento de pedido de oração. Então a gente reza por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão. Também gostaria de rezar hoje por uma pessoa que faleceu, né? Foi uma surpresa a morte dela. Trata-se de Ana Lúcia Soares dos Anjos. Quem é Ana Lúcia? Ana Lúcia é uma teóloga católica, certo? Foi ministra, chegou a ser catequista, ela fez várias atividades na igreja, não aqui no meu estado, mas sim lá no Rio de Janeiro, tá? Com uma amiga deste apostolado, certo? E em 2022 eu fiz uma entrevista com a dona Ana Lúcia, diante de tudo isso, né? Essa entrevista foi postada no nosso canal do YouTube. Além do nosso blog, aqui eu vou postar também o link dessa entrevista para que você, meu irmão, minha irmã, possa acompanhar, tá certo? Tá bom? Então a gente vai rezar, especial pela alma dela também. Pela recuperação da saúde de todos, mas em especial pela minha saúde,
pela saúde de Dona Romana Maria Jesus, Dona Maria Josefa, Dona Solange Maria de Barros e também a Dona Luzinete, por todos os ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, por todos os padres, pelos diáconos e por todos nós leigos. A gente reza especial também pelo nosso apostolado de defesa católica, por todos os nossos seguidores, inscritos em nossas redes sociais e também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, a Igreja Católica, que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso apostolado, hoje um pouquinho longo, né? Quase 30 minutos aí, tá certo? Mas aqui é sempre uma oportunidade que eu tenho uma vez na semana de estar com vocês, né? Nós tínhamos os nossos programas que eu tinha mais vezes na semana, né? Mas agora é um programa só para abordar todos esses assuntos, né? Que com certeza trata-se de uma riqueza espiritual, né? Vai mostrar que a nossa igreja tem muito para oferecer, tá certo? Tá bom? Então é isso. Encerrando por hoje, desejo a todos e todas uma santa e abençoada noite, assim como uma semana também de muitas bênçãos. E até a próxima semana. Rezem pelo nosso trabalho, rezem pelo nosso apostolado. Salve Maria.